Semana passada, nós fomos até o momento da elevação do cálice. E depois, lembra que eu falei há pouquinho do holocausto, do sacrifício? Na igreja não tem mais holocaustos, mas o altar é sacrificial. Tanto que em algumas igrejas, logo depois do Concílio Vaticano II, os altares foram trocados por uma grande mesa. Inclusive, se cobria com toalha até embaixo. Era a sensação de mesa, jantar, última ceia. Depois, com as devidas reformas e os ajeitos litúrgicos, voltou-se ao conceito de pedra, de sacrifício. Porque assim que termina a elevação do cálice, o padre fazendo a ablusão da mão, perdoe os meus pecados, ele diz: orai, irmãos e irmãs, escutem, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso sacrifício, a dimensão do sacrifício da missa. E aqui, teologicamente, é importante entendermos que na missa não são nossas orações, também, mas é o sacrifício do Cristo. Por isso a missa é a oração mais perfeita, porque nós elevamos aos céus, meus irmãos, nós oferecemos ao Pai, é verdade, o vinho, a uva, oferecemos o pão, o trigo, oferecemos as nossas ofertas, mas as nossas intenções, e veja que garantia, é ofertada ao Pai. A missa é dirigida ao Pai. A Santa Missa que participamos clama o Pai como um sacrifício. E qual é a resposta? Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Você entende essa dimensão sacrificial? Entende quem é o objeto do sacrifício? Desculpa a palavra objeto. Quem é o sujeito, perdão. O sujeito do sacrifício é o próprio Cristo. A partir dali, começa um diálogo. Esse diálogo que é tão importante, eu diria que tem vários aspectos, mas um deles é para que nós nos cuidemos, porque a missa não existe assistir, a missa é participar. E nós participamos pela comunidade constituída, pela palavra, pelos cantos e nas respostas. E nos ajuda nas distrações. O que vem ali é um diálogo. O português é um português majestático. O que é isso? Sempre se refere a Deus, vós, vossa. Tanto que alguns, não sei como está pronto a reforma litúrgica, eu vi com o padre Leonardo da CNBB, mas acredito que vai manter o mesmo majestático. O Senhor esteja convosco. Qual que é a resposta? Ele está no meio de nós. Você escutou o que você acabou de dizer? Ele está aqui do lado do teu banco. Ele está no meio de nós, no sacrifício. Emanuel, Ele caminha conosco. Mas esse diálogo é muito importante para o que segue. É como que dizendo: atenção, não se distraiam. Porque vamos ser honestos, a partir daqui, com facilidade a gente se distrai. Vocês já sofreram isso? Que nesse momento a gente se distrai. Eu vejo, o pessoal conversa, ou mesmo sem conversar, parece que você desliga aqui, ó, e vai lá pro não sei para onde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Veja o desejo. Corações, é como se eu dissesse:
André, Antônio, Maria, coloquem vosso coração no alto. Quer dizer, domine a sua inteligência. Lembra que eu falei, e tem a ver com o Evangelho, que é um esforço da inteligência? Porque nós corremos o risco de entrar no ponto morto aqui. Cruzamos os braços, entramos num zen da vida e a coisa vai acontecendo. Mas coloquem vosso coração em Deus. Coração, inteligência. Está aqui o Evangelho. Amar a Deus, todo coração, alma, inteligência e força. É como se o padre dissesse: coloquem vosso coração, alma, inteligência, força em Deus. Então precisa do esforço mental. Lembrando que a oração mental, na espiritualidade cristã, é de grande importância. Existe a oração rezada e a oração mental. Aqui é mental, é um esforço mental, de eu não ficar... Por isso que é triste quando tem movimentos, é triste quando começa aquela fusarca. Na igreja não pode ter isso. Corações ao alto, teu coração está em Deus. Aí toca o celular, aí vibra o celular. A resposta: o nosso coração está em Deus. E toda vez é coração, mente, alma e inteligência. E o padre termina: então, demos graças ao Senhor nosso Deus. A resposta é como se dissesse: a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Você lembra desse texto? Quando Jesus diz: vocês querem ir embora? Vão. E Pedro virou: para quem que aonde nós vamos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então o padre diz: demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É dever e salvação. Aqui, meus irmãos, começa o chamado prefácio. E é importante que você saiba que vem antes do santo, e vou terminar no santo hoje. O prefácio que segue, vou usar hoje o da Eucaristia. Quem é que é o sujeito a quem toda missa é dirigida? Deus Pai. Ao Pai. Através de Jesus. Pela força do Espírito. Então por isso que eu não vou passar o santo. Porque a partir do santo começa a epíclese. A infusão do Espírito. Palavra grega. Mas antes, vou usar hoje da Eucaristia. Depois que você diz, é nosso dever, não existe outra salvação do que estar com o coração em Deus. Lembra o que disse? Não existe outro mandamento. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Dar graças a quem? A quem? Sujeito oculto, me perdoe. Ao Pai, sempre. No prefácio, por exemplo, se é um prefácio dos mártires, Dia dos Mártires, roupa vermelha, vai falar do que é um martírio. Se é Páscoa, o prefácio vai falar da Páscoa. Se é missa de Nossa Senhora, o prefácio é sempre relacionado ao que se celebra. Por isso, e aí, meus irmãos, não viaje, preste atenção. Se às vezes a minha homilia não é de acordo, não entendeu, o prefácio vai te ajudar a entender o que se celebra. Uso da inteligência. Não é permitido mudar o prefácio, criar na hora. O padre se inspirou e criou. Não. No passado aconteceu isso. Hoje não mais. E continua falando sobre a Eucaristia.
Ele é verdadeiro e eterno sacerdote. Ele. Então percebe que muda o sujeito, mas falando de Jesus, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, explicando a Eucaristia, instituiu o sacrifício da nova aliança, instituiu na quinta-feira, e mandou que celebrássemos em sua memória a Santa Missa. E continua a explicação: sua carne imolada por nós é alimento que nos fortalece. Você entendeu? O pão que nós vamos comer depois é carne, alimento que nos fortalece. O sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Ora, Padre, mas a gente nunca comunga sobre as duas espécies. O que é a comunhão sobre as duas espécies? Quando não era pandemia, o senhor dava só aos ministros. Antigamente, e isso era comum, até a pandemia, até o Concílio de Trento. E foi com a peste negra que não se faz na Igreja Católica Romana sobre as duas espécies. Não que não se faz, é ser reservada para pequenas comunidades. Mas eu pergunto para você, e de uma forma bastante simples, quando é uma comunidade menor, você dá sobre as duas espécies. Como veio a peste, o Concílio Vaticano II estipulou, por uma questão sanitária, não é de hoje não, meu filho, que fosse só no pão. Aí você vai falar, mas então eu estou privado do sangue. Pergunta simples: onde tem carne não tem sangue? Você mais simples ainda, cometendo o perigo de ser depois, mas estou acostumado. Quando se compra um pedaço de carne, e você chega em casa e coloca na bandeja, o que é que sai? Sangue. Por isso, é o princípio. Quando você come o pão, que é carne, substancialmente, você recebe o sangue. Seu sangue para nós derramado é bebida que nos purifica. E aqui, meus irmãos, a missa é maravilhosa. Aqui você percebe, e agora começa o padre, dialogou com o povo, elevou o coração a Deus, mas sozinho nós não damos conta. Então aqui, veja como começa. Por essa razão, nós, os homens na terra, homens e mulheres, nos unimos aos anjos, arcanjos, querubins, serafins e a corte celeste para proclamar o santo. Meus irmãos, aqui nós chegamos a um momento de elevação tão profundo, onde a comunidade é reunida, presença real do Senhor, mas sozinhos nós não damos conta. Então nesse momento o sacerdote evoca anjos, arcanjos, querubins, serafins e toda a corte celeste, unidos, céu e terra. É a grande explosão. Por isso o santo ou é rezado na íntegra ou é cantado na íntegra, porque começa e é um canto da igreja, é o canto dos céus. Por isso tem que ter 3 vezes, santo, santo, santo. Por que 3 vezes? Porque na língua hebraica não tem superlativo, santo, santíssimo. Então não tendo santíssimo, tudo aquilo que é repetido 3 vezes, por isso a gente faz isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que a gente faz no final do terço, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, 3 vezes. Por isso o santo não se muda, ou é rezado na íntegra ou cantado na íntegra, porque o céu e a terra que se junta, é aquele momento onde, por mais que estejamos com o pé na terra, os anjos descem na igreja. É o momento onde o céu e a terra se unem para louvar o Senhor. Gente, é um momento tão forte,
É o momento, esse santo, ele reboa, ele ecoa. E aí começa a transubstanciação. Querido povo de Deus, que tudo isso, essa catequese, faça com que quando você chegar na missa, quando você participar da missa, o teu coração pulse, tua alma efervesça, tua mente se dilate e o oculto se revele.